Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 18, vai dizer assim: Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Aqui Gideão falando. E disse o anjo: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento de um efá de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermentos. E o anjo do Senhor desapareceu dos teus olhos. Pulando para o versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta-o, bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-los de noite. Levantando-se, pois os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Amém? 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 Com força. Amém? Amém? Assim. A gente viu aqui que Gideão, depois da chamada dele, ele se propôs a dar um holocausto como oferta, como presente, aquilo que o coração dele desejou entregar ao Senhor. Mais um pouco para frente aqui, a gente já vê o Senhor pedindo algo a mais para ele. Que era para ele derrubar o boi, que era para ele dar o boi de 7 anos do pai dele, derrubar o altar de Baal, cortar o bosque que estava ao pé dele e edificar ao Senhor um altar. E aqui o mais incrível de tudo é que a gente, prestando muita atenção nessa história, a gente vê que o altar de Baal que estava naquela cidade pertencia ao pai de Gideão. E muitas vezes nós temos que fazer coisas, nós temos que fazer o que é certo, que muitas das vezes contraria toda a nossa família, porque é a coisa certa a se fazer. Porque é aquilo que nós estamos sendo orientados a fazer. Como, por exemplo, aqui, destruir um altar. Porque muitas das vezes não é nem um altar nosso. Porque quando nos pertence, é muito fácil a gente destruir algo que é nosso. Mas quando envolve outras pessoas, normalmente as pessoas acabam se acovardando. E deixam de fazer aquilo que tem que ser feito. Aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Só que Deus, Ele não vai fazer as coisas grandes que você espera, sem antes você derrubar os altares da sua vida, obedecer a Ele. Priorizar a Deus. Essa oferta aqui, que nós estamos vendo, essa história, pode sim simbolizar uma oferta financeira. Mas eu acho que é muito mais profundo do que simplesmente dinheiro. Porque a gente sabe que Deus, a gente não compra a bênção do Senhor. A gente conquista. Amém? Amém? Então, essa oferta aqui pode sim simbolizar uma oferta financeira, mas se a gente olhar com um olhar muito mais profundo, pode ser também uma oferta da minha e da sua vida. Em que sentido? Talvez até hoje você tenha dado ao Senhor, como Gideão fez, aquilo que estava no coração dele, só o cabrito para Deus. Mas hoje, essa noite, Deus está pedindo para você algo diferente da sua vida espiritual. Até hoje você deu o que você quis, mas essa noite é uma noite de nós darmos ao Senhor aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer. Você pode pedir ao Senhor por isso? Era para ter mexido com você essa frase. Talvez até hoje você venha mantendo um relacionamento com Deus de forma casual. O que convém para você? Aquilo que é mais fácil, dando a Deus o que sobra. Talvez você esteja se relacionando muito mais com a religião do que com Deus. Talvez você esteja se relacionando muito mais com a sua vida pessoal
do que com Deus. Talvez vocês estejam se relacionando muito mais com as pessoas do que com Deus, se relacionando com coisas banais do que com Deus. Talvez você esteja se relacionando com tantas coisas, menos com Deus. E Deus nessa noite está te pedindo algo a mais. Talvez, quem sabe, o seu Isaac. Aquilo de mais precioso que você tem. Aquilo que é único para você. Porque a gente dá aquilo que sobra, aquilo que é mais fácil, é muito fácil, muito conveniente. Mas e quando é tudo aquilo que nós temos? Aí o negócio complica. Ele tem recebido. Da mesma forma como foi com Gideão. Deus ele tem recebido a sua oferta do cabrito, dos bolos sem fermentos, como nós lemos aqui. Mas hoje o Senhor ele está pedindo para todos nós, para que nós venhamos destruir os altares da nossa vida. Todos nós, se não tomarmos o devido cuidado, em algum momento da nossa vida a gente vai, sem perceber muitas das vezes também, acabar construindo um altar, como foi o caso aqui daquele povo que construiu o altar para Baal. Em que sentido? Em que sentido é que esse altar? Tudo aquilo que nós damos mais atenção, tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus, é um altar na nossa vida. Tudo aquilo que nós usamos como desculpa para não fazer o que tem que ser feito, é um altar na nossa vida. Nessa noite vai ser quebrado, em nome de Jesus. Então, algumas pessoas carregam pela sua vida inteira as suas idolatrias. Pessoas que estão mais apegadas ao seu passado, aos seus sentimentos, aos altares do achismo, altares da opinião, vai se apegando muito mais aos altares que ela tem na vida dela do que se apega ao próprio Deus. Isso acaba funcionando como um ídolo. Eu já falei aqui, todas as vezes em que nós nos apegamos a uma falta de perdão, é uma idolatria, porque a gente não abre mão daquele perdão. A gente não olha para a situação e fala, olha, eu decido perdoar. Usa aquilo dali como desculpa. Olha, porque me fizeram, porque me machucaram, porque me feriram, e fica com aquilo dali. Chega a oportunidade de dispensar o perdão, de dar o perdão, não quer. Se agarra naquilo dali com todas as forças. É assim também com o passado. Quantas pessoas você conhece que vive agarrado ao passado que aconteceu? Nunca vira o disco, nunca troca a fita. É sempre a mesma história de sempre. A pessoa começa a falar, você já sabe o final da história, porque ela só repete aquilo dali. É um altar. E tem que ser quebrado. Porque nós não fomos feitos para viver movidos pelas emoções, movidos pelo que fizeram, pelo que falaram, pelo que aconteceu, pelo que deixaram de fazer. Nós não precisamos viver sempre focados para frente. Senão, nós vamos, ao longo do caminho, construindo ídolos e mais altares, ídolos e mais altares. Muitas pessoas servem a Deus simplesmente pelo que Ele pode proporcionar. E não pelo que ele é. Isso também é muito perigoso. Você vem aqui simplesmente pelo que você pode receber, você acha que está agradando a quem? É uma troca? É um relacionamento de troca? Esse relacionamento de troca nós sabemos que é outra religião, é outra conversa. Você paga pelo serviço. É ou não é? Muitas das vezes você paga alto e não tem o resultado que você esperava. Se você está vindo aqui com esse pensamento, vou te decepcionar agora. Está no lugar errado. Porque nós precisamos estar sempre aqui, buscando ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos proporcionar. Porque o de mais valioso que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu. E foi o seu Filho para morrer por nós. Nos dá o direito de fazer parte do reino. Precisa de mais? Não, né? Algumas pessoas são tão avarentos que a palavra diz que o pecado de avareza é como o pecado de idolatria, assim como de arrogância também. O que é uma pessoa avarenta? Aquela pessoa que tudo que ela vai fazer quando mexe com dinheiro é com pesar no coração. Se for para ofertar ao Senhor, é muito. Se for para devolver o dízimo, mesmo sendo que está estipulado na palavra, dá com aquele pesar, com aquele sofrimento, aquela luta, sabe? Eu não sei o que é isso, graças a Deus, mas tem gente que sabe o que é. Avareza, pecado de idolatria. Deus chamou nessa noite para quebrar os seus altares de idolatria, seus altares pagãos. Talvez seja esse o motivo de você estar andando sempre em círculos e sua vida nunca sair do lugar por causa do pecado de idolatria. Avareza, arrogância. Sabe aquela pessoa arrogante?
Não preciso de conselhos. Não preciso ir na palavra, eu sei o que eu estou fazendo. Ela sempre sabe o que está fazendo e nunca sai do lugar. Faz. Está sempre no mesmo lugar. Pessoas avarentas que só vivem para cobiçar coisas. Não para buscar a Deus como deveriam buscar. Por isso que vive estacionada na vida. Porque busca as coisas no lugar errado, de forma errada. Talvez se você até hoje tenha buscado de uma forma e você não tem resultado, será que não é hora de você parar um pouco, tentar fazer diferente? Até aqui eu busquei com aquilo que eu acho que eu sabia, busquei com as minhas forças, busquei nessa fonte e não está dando certo, não estou dando resultado, não estou vendo o resultado. É hora de mudar a rota, é hora de parar e se analisar. Será que o problema realmente está em todo mundo? Para a sua vida estar do jeito que está? Será que você anda com tantos problemas, tantos inimigos, porque todo mundo é chato? Porque todo mundo é ignorante? Ou é você mesmo o problema? O altar da autocomiseração. Ai, porque todo mundo me persegue. Só jogam pedra em árvores que dão frutos. Aí você vai ver a árvore está seca. Você fala, está jogando pedra no quê? Vai derrubar o quê? E a pessoa acredita fielmente que ela está sendo perseguida. Muda a rota. Se até hoje você buscou e não teve o resultado que você esperava, ou o resultado que Deus falou que você teria. Amém? Quantas e quantas pessoas carregam amuletos e mais amuletos com a ideia de que algum deles vai ter o poder de solucionar o problema. Esses dias eu estava com a pastora em São Paulo, aí começou a passar um programa lá, eu não vou falar o nome, eu não sou bobo, né? Um programa que falava sobre estrela de Davi, que foi o que mais chocou a gente. Por quê? Porque eles pegaram a estrela de Davi, eles vendem essa estrela de Davi e começaram a explicar o que a estrela de Davi, ao olhar deles, não da palavra, fazia ou tinha o poder de fazer. Entre elas lá, a que mais me chocou foi eles falando assim, olha, se você tem a estrela de Davi, seus inimigos não prevalecem na sua frente. Se você tem a estrela de Davi, não precisa de mais nada. Eu falei, bom, então a gente precisa buscar mais a Deus, né? Só pegar uma estrela de Davi, colocar no pescoço, pronto. Mas na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Está na Bíblia isso? Não está. E o problema é que muitas pessoas estão acostumadas a ficar com aquilo que ouve por aí. Aí ficam abarrotando na casa delas amuletos e mais amuletos. Vassoura que é ungida para varrer não sei o quê. Sabonete que é para tomar banho de não sei o quê. E o pó que coloca atrás da porta e não sei mais o quê. E vai buscando soluções que só Deus pode solucionar, que só Deus pode resolver. Mas vivem dessa forma, buscando para elas deuses que elas vão levando para a vida delas, depositando fé num objeto, né? Na verdade, eles depositam mais fé no objeto do que no próprio Deus. Está errado. Viver dessa forma, se você acha que você tem uma estrela de Davi, está tudo bem só porque você tem uma estrela de Davi, está errado. A estrela de Davi não pode fazer nada para você. Ou pode? Não pode. O que pode fazer é obediência. É dobrar o seu joelho no chão e falar com Deus. Isso pode solucionar o problema da sua vida. E você pode perceber que muitas pessoas, elas pagam caro por esses tipos de objetos que não têm o poder de mudar a vida delas. É cruz, o que mais? É toalha, sal, água, até água. Figa, tudo. E elas vão pagando caro e elas não medem esforço quando é para investir nessas coisas. O desespero é tanto que vale o valor que for. Está disposta a pagar. Mas se for para entregar uma oferta sacrificial ao Senhor, sem querer nada em troca por aquilo dali, não dá muito. E eu vou ofertar, dizimar, sem segurança de retorno? O que é? É um investimento? É isso? Você está investindo, está lançando a semente, está comprando, está financiando, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Será que talvez você não esteja fazendo como essas pessoas
pagando por coisas que não pode mudar a sua vida. Por isso, se encontra sempre na mesma situação miserável espiritualmente, achando que você está comprando alguma coisa, ou você tem devolvido ao Senhor um coração grato, como a palavra nos ensina, com alegria, falando: Senhor, isso aqui é seu, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor tem provido na minha vida. Mesmo que falte, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque vamos junto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu te amo. Obrigado. É desse jeito. Mas essas pessoas, elas poderiam estar fazendo o quê? Ao invés de estarem comprando amuletos, comprando tantas coisas bizarras que nós vemos aí, poderiam estar buscando a Deus sem apego a nada e tendo a sua vida mudada. Porque é isso que muda a nossa vida, é isso que muda a nossa situação, é isso que muda a nossa história. É buscar a Deus enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque muitas e muitas vezes a pessoa cava um buraco tão fundo na vida dela, que quando ela chega lá naquele fundo, nem Deus está perto mais de tão fundo que ela foi. E para parar de cavar esse buraco, para sair desse buraco, precisa empenhar muita força. Muita força. Mas elas, ao invés disso, estão buscando alternativas mais fáceis, e não se posicionam em Deus. Eu já falei isso muitas vezes. O ser humano tem o péssimo hábito de procurar saída onde não tem. Enquanto ele puder fugir da situação, fugir do problema, foge. Até a última alternativa ser quem? Ser Deus. Aí quando ela já está cansada de empenhar força, cansada de fugir, aí sim ela volta: não, eu preciso realmente enfrentar esse problema e buscar a Deus. Porque Deus, agora, agora eu preciso buscar a Deus. Depois que eu já gastei toda a energia, depois que eu já gastei todo o dinheiro, toda a minha saúde, todo o meu equilíbrio emocional, agora eu preciso buscar a Deus. Aí, muitas das vezes, já não tem o recurso necessário para buscar a Deus. Aí busca como? Na raça. E busca. Já vi. Muitas e muitas pessoas, tá no fim da linha. Empenha força, olha, vem uma força inexplicável, de onde não tem, para poder buscar a Deus como se deve. Então, você que está aqui nessa noite, está me ouvindo, você não precisa de mais uma igreja que te prometa uma solução em 7 dias. Você não precisa de uma campanha de 7 dias, 7 sexta-feiras, 7 domingos, 7 não sei o quê. Você precisa, sabe do quê? É de um encontro real com Deus. Priorizar a sua vida espiritual com Deus. É disso que eu e você precisa para mudar o nosso histórico, para mudar a nossa história. É disso. Não é de milagres imediatos. De eu determino, eu declaro, eu profetizo, eu mais o quê? Eu ordeno, eu mando, eu me humilho, eu obedeço. Não existe no dicionário, né? De eu aceito, eu faço a tua vontade, seja feita a tua vontade. Não tem. Agora eu ordeno, eu determino, eu profetizo, eu mando. A gente vê direto. E você pode ver, estão sempre na mesma situação que miserável. Miseráveis espiritualmente. Mendigos espirituais. Tudo por quê? Porque Deus não se compra, se busca. Deus não se compra, se busca. Eu quero um aplauso ao Senhor. E tem sempre aquele que continua com Deus da opinião, com Deus do achismo, o que diz: eu não concordo porque eu acho, porque eu penso, porque isso, porque aquilo, e vai criando deuses e deuses e deuses. E o problema de muitas pessoas é esse, de ficar sempre à mercê de seus pensamentos. Sabe aquele negócio? Pensa de novo, pensa mais uma vez. Tem muitos pensamentos que não provêm de Deus. A palavra que diz isso. Mas ela tem sempre o quê? Uma opinião formada para tudo. Ela tem sempre uma certeza religiosa para tudo. Ela tem sempre uma dose de justiça para aquilo que ela está vendo, para tudo. Uma dose de isso pode, eu acho que isso não pode.
para tudo. Mas se esquecem que a palavra de Deus mesmo diz que há pensamentos que não provêm de Deus. O que está passando na sua mente atualmente? Você tem pensado no quê? No que você tem pensado? A pastora pregou aqui falando sobre fé positiva, fé negativa. Exatamente sobre isso aqui tem tudo a ver. Deus está chamando a nossa atenção, a sua atenção. Por que você tem pensado a respeito da sua vida com Deus? Você está achando que vai chegar onde? Continuando, vivendo da forma que está. Pensando do seu irmão, o que você anda pensando? Você está achando que você vai chegar onde? Que reino que você está pensando que você vai chegar com essa mentalidade medíocre? Porque quem pensa o que não deve, é sempre uma mentalidade pobre, uma mentalidade medíocre. Nós não podemos aceitar um estilo de vida assim, pensando qualquer coisa. Qualquer vento que sopra, o vento carrega. Nós somos criados para o domínio, inclusive, principalmente, daquilo que nós pensamos e sentimos, acerca de tudo. Acerca do nosso irmão, acerca da nossa liderança, acerca da obra, acerca daquilo que Deus está fazendo, de tudo, acerca da nossa família. Eu não preciso repregar o que a pastora falou, preciso só puxar o que ela falou. E se você não estava aqui, está lá no canal, passa lá e ouve de novo o que a pastora pregou. Muito importante, sempre trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode te colocar para o caminho de volta, de onde você saiu, como o profeta Jeremias. Às vezes me pego aqui pensando besteira, aí eu me lembro de quem eu sou, de quem é o Senhor. Então agora eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que pode me dar esperança, não aquilo que pode me afundar cada vez mais para o buraco, não aquilo que pode me levar cada vez mais para um tratamento desnecessário que eu não precisava passar, por um fogo desnecessário que eu não precisava ter que passar. Gente que vive assim são pessoas que estão com a mente ainda dominada pelo mal. Mas ela bate no peito e diz o quê? Sou cristã, eu sou cristão, sou reinista, né? E buscando sempre pensar o quê? Pensar o que é mal, pensando negativamente, sempre com uma fé negativa. Mas você tem buscado a Deus de que forma? Será que você tem reverenciado ao Senhor? Você tem empenhado força naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente precisa, na sua vida espiritual com Deus, em se dominar, em aprender a se dominar, a obrigar a sua carne a obedecer a Deus? Ou será que você está buscando as coisas que não funcionam? Como eu disse, coisas que até hoje não trouxeram resultados nenhum para a sua vida. Como? Será que você tem buscado coisas e tem te mantido no mesmo lugar por anos? É uma perca de vida você ficar por anos no mesmo lugar. Como aquele homem que Jesus ia passando no tanque de Betesda e ele 38 anos no mesmo lugar. Jesus olha para ele e diz o quê? Você realmente quer ser curado? Eu quero. Mas 38 anos no mesmo lugar? Sem se mover? E você? Será que realmente você quer aquilo que você está falando que você quer? Você tem buscado essa vida com Deus da forma que você tem falado que quer? Essa mudança? Será que você tem realmente empenhado força para ser aquilo que um dia você sonhou em ser? Em Deus, com Deus, tendo uma vida com Deus? Como você tem reagido às situações? Como que Deus pode chegar em você nessa noite? Será que Ele te pergunta como perguntou para aquele homem? Você quer realmente ser curado? Você quer realmente essa mudança? Porque nessa noite, Deus está requerendo mais de você. Como eu disse aqui, Ele já recebeu o seu cabrito, Ele já recebeu a sua arroba de farinha, os seus pães sem fermento, tudo Ele tem recebido. Mas agora chegou o tempo que Ele diz, eu quero o melhor, é o melhor que eu quero. Assim, como Ele falou com Gideão, olha, eu quero esses altares demolidos, porque eu não vou dividir a minha glória com ninguém, porque ela não estava só o altar de Baal, estava o poste de Azerá lá, em pé. Deus mandou fazer o quê? Corta e usa como lenha. É isso que Deus está requerendo para você nessa noite. Eu quero touro de 7 anos, não é o cabritinho mais. Agora eu quero touro de 7 anos, eu quero o poste de Azerá queimado, o altar de Baal derrubado e o meu altar nessa elevação. Eu quero que você se arrisque. Vai ter que enfrentar a família para isso, vai ter que enfrentar os homens da cidade por isso, como foi com o Gideão. Quantas e quantas vezes Deus nos chama para fazer algo, nós precisamos enfrentar pessoas para fazer que aquilo dali seja feito.
Porque o inimigo não entrega nada de mão beijada para ninguém, não. Ele levanta os seus também para lutar contra aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que realizar. Lembra lá de Neemias? Determinou no coração dele que iria sim levantar aquele muro. Prontamente já tinha lá os homens prontos para quê? Para impedir a construção daqueles muros. Então, oposição vai fazer parte da nossa vida? Sim, sempre. E como eu costumo dizer, benditas são as oposições, porque são elas que nos promovem para uma glória maior. São elas que consolidam a nossa vida com Deus. Como homem e mulheres de Deus, vai ser ameaçado, vai perder amigos, familiares, muitas coisas. Perca. Que como diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Adianta alguma coisa? Melhor perder todas as coisas do que perder o Senhor, do que perder aquilo que Ele preparou para mim e para você. Então, provavelmente, é isso que vai acontecer. Essa é a matemática da coisa. Sempre vai ter alguém que vai ficar contra você quando você se dispor a fazer aquilo que tem que ser feito. Independente da mudança que seja, independente da área da sua vida que seja. Olha, você pode ter certeza que se você determinar assim, olha, eu vou emagrecer 10 quilos, vai ter alguém para chegar em você e vai falar, precisa, está ótimo. E você está desse tamanho. É o que mais tem. Vai se propor estudar para você ver o que você ouve. Ah, para quê? Para quê? Vão dizer, bom, eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que não é bem assim. Mas o Senhor está dizendo, para eu te colocar onde eu quero, você precisa demolir esses altares hoje. Vamos juntos? Derrubar o Deus inveja, o Deus orgulho, o Deus achismo, o Deus opinião, que ninguém pediu. Opinião construtiva que nunca constrói nada. Lembra? Vamos derrubar juntos o Deus crítica, a crítica também construtiva que não constrói nada. É que mais eu vejo críticas e mais críticas de pessoas que não estão construindo nada. Não, pastor, mas eu acho que a gente podia fazer assim, porque do jeito que fizeram está errado. Não, mas fizeram, não era para ter feito assim. Ah, era para ter feito como? Ah, era para ter feito assim, assim, assim. Então você está com oportunidade para fazer? Pode fazer. Faz. Não faz. Por quê? Muito mais disposta a ficar com crítica, com opinião, com achismo, do que construir algo. Quem quer construir algo, ele vai lá e faz. Ele não fica buscando, eu acho, o que você acha? Levanta a bunda, vai lá e faz. Mas esse Deus opinião, esse Deus crítica, é algo que eu tenho visto constantemente. E toda vez que aparece, eu levanto a mão para o céu e falo, o Senhor te repreenda. Aqui não. Quer construir junto? Vamos construir juntos. Ótimo. Como a palavra de Deus diz, olha, a seara está toda branca aí. Vamos colher tudo isso aí? Vamos. Vamos colocar a mão no arado e não voltar para trás? Vamos. Mas chegar na frente da colheita e ficar, mas eu acho que não devia puxar assim, mas eu acho que devia... E não faz nada. Fica ali na sombra. É muito fácil a gente criticar a vida do outro, a forma como que o outro está fazendo, quando a gente não faz nada. Já percebeu? Por que você está fazendo arroz assim, bem? Por que você não faz assado? Por que você está cozinhando assim? Por que você está lavando desse jeito? É fácil a gente falar quando a gente não está fazendo nada. Lá no sofá com as pernas cruzadas, né? Eu acho que assim vai demorar mais. E não se move. Vamos derrubar esse altar nessa noite. Amém? Deus preguiça. O Deus temperamento ruim. Não, porque eu sou personalidade forte. E fica naquela arrogância, naquela falta de educação que acho que todo mundo é obrigado a ter que ficar aturando cara feia. Ninguém é obrigado a ficar aturando cara feia. Sabia disso? Sabia que a Bíblia fala que até quando a gente vai jejuar, para a gente lavar a cara, para ninguém perceber que está apático, não, a pessoa já chega com aquela cara. Aquele bico desse tamanho. O bico chega primeiro aqui. A pessoa está lá na esquina, o bico já entrou aqui. Ninguém merece ficar vendo sua cara feia. Eu trabalhava com uma pessoa que ela era desse jeito. Ela chegava de manhã com a cara feia. Todo santo dia. A Márcia sabe quem é, por isso que ela está rindo, né? Era o dia inteiro. Se eu encontrasse ela na rua, ela estava com aquela cara. Aí você falava, tudo bem? Aí já começava, que reclamação. Temperamento ruim.
Isso é um Deus, tem gente que faz isso de um Deus. Por quê? Se apoia naquilo dali para fazer as bagunças dela, para levantar bem alto o clamor dela de pessoa mal educada. Deus, temperamento ruim, nós vamos quebrar nessa noite em nome de Jesus ou não? Amém. Amém. Que ninguém merece, gente mal educada. Olha, coisa que eu não suporto. É gente mentirosa e gente mal educada. Quer ver eu nervoso, eu ficar irritado. É gente mal educada. E a pessoa, você vai falar com a pessoa fala o quê? Personalidade forte. Domínio próprio não precisa, né? Precisa mudar isso aí. Você pode ter a sua personalidade forte. Você pode ter aquela opinião firme. Conheço pessoas no reino assim, que são de personalidade forte. Mas eu nunca vi ela faltar com respeito com as pessoas. Eu nunca vi ela falar de qualquer jeito com outra pessoa. E é uma pessoa que tem personalidade forte, que eu também não vou falar o nome aqui. Mas tem a sua personalidade forte, mas sabe respeitar todo mundo. Então a gente não pode ficar se apoiando nessas coisas. Que Deus mais nós temos que quebrar nessa noite? Ódio, falta de perdão, falta de união. É outra coisa que vamos reclamar da falta de união, da falta de paz no nosso meio. Mas semear a paz, semear a união, não quer. Quer viver em paz e união às custas do trabalho e do esforço do outro. Vou falar uma coisa para você, leva isso até para dentro da sua casa. Se você quer ter uma casa de paz, ajude a semear essa paz também. Não fique esperando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos semearem a paz sozinho, para você ficar desfrutando de uma paz que você não está trabalhando por ela. E você quer a paz, quer desfrutar da paz, quer tomar da água da paz. Mas ir lá no poço, buscar a água como todo mundo está fazendo, não quer. É feio, fica feio, sabia? Reclama da falta de paz, da falta de união, mas daí quando vai ver, na rua, é feio para o irmão, junta com outro irmão, vai falar mal do outro irmão. Que falta de união, que falta de paz, é uma perseguição. Mas ainda bem que aqui não tem isso, né? Glória a Deus. Que mais? O Deus avarento, o Deus justificativa. Para tudo a pessoa tem uma desculpa. Conhece alguém assim? Tudo que tem que ser feito ela não faz, ela arranja uma desculpa. Você combina uma coisa com o cara, com a pessoa, chega na hora, você fica no prejuízo e a pessoa tem o quê? Uma justificativa. Ah não, pastor, eu não estou fazendo porque aconteceu assim, assim, assim. Deus sabe. É o tal do Deus sabe que, olha, esse Deus também do Deus sabe, vamos derrubar nessa noite em nome de Jesus. Deus ele sabe, mas tem uns aí que extrapolam um pouco o uso do Deus sabe. Deus sabe por quê. Todo mundo também sabe, todo mundo observando aqui. E fica nessa justificativa. Ô fulano, por que não fez tal coisa? Lembra, igual quando era com os estudos, eu perguntava por que não fez o estudo? Não deu tempo, pastor, vida muito corrida. Nossa, aí você vê a vida corrida do camarada, tinha corrida para tudo. As coisas pessoais, para o trabalho, para a vida financeira. Só não tinha vida corrida para a vida espiritual, para estudar a palavra de Deus, para orar. Aí para isso não tem corrida não. Aí para isso era, Deus sabe que está difícil. Deus está dizendo nessa noite para todos nós, olha, eu não tolero mais esse tipo de tratamento. Você deu a mim o que você quis. Agora eu quero que você me dê o que eu quero. Glória a Deus. Para mim, dar a vitória a Israel sobre os seus inimigos midianitas que estão te oprimindo. Você pode pedir ao Senhor por isso? Chamar os músicos aqui. Porque vitória sobre os inimigos, sobre a situação que está oprimindo, como foi o caso aqui de Israel, todo mundo quer. Mas buscar a Deus, fazer da forma que Ele tem orientado, da forma que Ele tem falado, são poucos que têm se disposto a obedecer e a fazer. Deus, esses dias, tem dito muito para nós sobre buscar a Ele em primeiro lugar. Porque eu não estou falando aqui, olha, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Porque às vezes confunde, né? Não estou falando aqui que você não pode vir buscar aqui uma bênção financeira, uma bênção familiar, a bênção que for. É você e Deus, não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Prioridade. Você precisa priorizar o Senhor.
Buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Depois, você busca as outras coisas. É o reino de Deus que você precisa buscar em primeiro lugar. Quando Deus nos disse há um tempo atrás que as luzes dessa casa, da casa dele, se acendesse, é para todos estarem aqui. Quem lembra disso? Se não lembra, eu faço questão de lembrar você. Silvio, por favor, apaga essas luzes aí. Tem gente que está confundindo as luzes. Não são essas daí. Pode apagar essa aqui também, por favor. São essas daqui, ó. Está todo mundo enxergando essas luzes aqui? Quando essas luzes se acendem, é um chamado do Senhor para todos nós estarmos aqui buscando a face dEle, não a mão dEle. Essas luzes, você sabe que hora que elas se acendem? Na quarta-feira, 7 horas da noite, essas luzes aqui já estão acesas. No domingo, às 6h30, elas já estão acesas. E você está na onde nessa hora? Quando as luzes da casa dele se acendem, chamando o seu povo para uma intimidade maior com ele. Será que você está aqui, buscando a face dele em primeiro lugar? Ou você está com seu Deus justificativa? Não consigo chegar na hora. Me atrasei. Não deu, não dá. Tive que arrumar não sei o quê. Mas buscar a bênção do Senhor é fácil, né? Eu fico ali, ó. Outro dia me perguntaram, por que o pastor fica sentado lá atrás? É para ver? Eu falei, é para ver sim. Tudo que acontece aqui. Tem gente que chega aqui, quando o culto começa às 7h30, está chegando aqui 7h40, 7h45. Na hora que o louvor já está, ó. Todo dia, todo culto. Uma vez ou outra é justificável, né? Todo mundo tem previsto. Agora, todo culto, você não tem condições de chegar aqui mais cedo? Se fosse uma audiência judicial, que é com hora marcada na frente do juiz, quem já recebeu uma intimação aqui sabe que hora que eles mandam você estar lá e de que forma você deve estar trajado para estar perante o juiz. Quem que se atreve a se atrasar diante de uma audiência judicial? Quando nós chegamos aqui mais cedo, nós também estamos diante do nosso juiz, aquele que julga as nossas causas. E você quer que ele julgue sua causa como? Se você chega depois do horário marcado da audiência. É nós que servimos ao Senhor ou é o Senhor que deve nos servir? Tem gente que geme porque não entende o princípio da prioridade. Que a vida, entra ano e sai ano, fica estacionada. Tudo por quê? Não aprendeu ainda o princípio da prioridade. Priorizar a Deus. A partir do momento que você priorizar a Deus, você pode ter certeza que na sua vida não vai ter espaço para altar nenhum mais. Porque nada mais vai ser capaz de roubar sua atenção, de tomar o teu tempo. Quantas e quantas pessoas gastam horas com outras atividades, mas quando chega no momento de buscar a Deus, de ter um momento com Deus, que tempo corrido, né? Ah, não deu tempo, amanhã eu oro. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. E queremos a vitória sobre os nossos inimigos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos quebrar esses altares que nós falamos aqui. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Isso serve para mim e para você. Ele quer ser o Deus das nossas vidas, do nosso coração. Reinar sobre tudo. Se coloca em pé no seu lugar. O Senhor, Ele quer reinar no seu pensamento. O Senhor, Ele quer reinar nas suas emoções. O Senhor está te dizendo nessa noite: ei, eu preciso reinar nas suas finanças, se você quiser ter uma vida próspera, abençoada.
Eu preciso que você priorize. Quando a bênção chegar na sua mão, fazer como o rei Davi fazia. Olha, a melhor parte, a primeira parte é do Senhor, porque eu busco o Senhor em primeiro lugar. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, nessa noite eu decido quebrar, destruir todos os altares que tem me impedido de avançar, que tem me roubado da tua presença, que tem tomado o teu lugar na minha vida. Reina sobre mim, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te dou, porque sem ti